O Brasil tem mais boi do que gente. De acordo com o IBGE, em 2022, tínhamos um rebanho de 224 milhões de cabeças, enquanto a população estava em 203 milhões de habitantes. Mas ter informações de onde os animais passaram durante a vida não é tão prático quanto saber das pessoas. A rastreabilidade é o grande desafio da pecuária brasileira. Governos e indústrias frigoríficas estão criando mecanismos de acompanhamento e tecnologia em dados para suprir essa demanda dos consumidores, principalmente os europeus, que não querem produtos provenientes de áreas desmatadas ilegalmente. Esse é o assunto dessa edição do Foco ESG. Vamos ouvir as experiências de dois grandes profissionais do setor. Alexandre Cavati é o gerente de sustentabilidade da JBS, a maior produtora de proteínas do mundo. O grande desafio nosso aqui quando a gente fala de rastreabilidade, e acho que para atender as demandas geral de mercados, né, seja nacional, seja internacional, é a gente conseguir fazer esse vínculo de documentos oficiais, né, que hoje a gente não tem tanta visibilidade assim, para traduzir essas informações, esses códigos, essas letrinhas, em um documento, um certificado que comprove. Aécio Flores é coordenador do Grupo de Trabalho de Rastreabilidade da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Então existe o papel que tem que ser realizado pelo governo, ou seja, tem uma ação pública do governo para ser feita, mas também tem a parte onde o produtor vai ter que fazer o seu tema de casa, a indústria vai ter que fazer o seu tema de casa. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vinda, bem-vindo ao Foco ESG. Legal o seu interesse. Obrigado por ter vindo acompanhar a gente. Aqui no estúdio já está comigo o Cavati. Bem-vindo. Obrigado, Pablo. E também aqui online, direto lá do Sul, o Aécio. Tudo bom, Pablo? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado vocês pela disposição, né, por vir aqui compartilhar conhecimento com a gente. O nosso tema hoje me surgem muitas dúvidas sobre ele. Desde o início, quando comecei a estudar sobre, você vai entender agora, é que entre todos os setores, a pecuária tem um desafio um tanto diferente. Na realidade, é igual aos outros setores, né? Mas por que ela não consegue avançar com a rastreabilidade dessa produção? Por isso que nossos convidados estão aqui hoje. A gente sabe, né, Cavati, que existe uma pressão externa, da Europa principalmente, muito forte sobre o Brasil, né? E que eles estão vinculando a nossa produção ao desmatamento. Por que a gente não consegue, de uma vez por todas, dizer para eles, tá aqui, nossa carne não vem de área desmatada? Eu acho que, na verdade, a pecuária em si, a indústria, acho que toda a cadeia de produção de carne bovina brasileira já avançou muito. Talvez a história não foi bem contada ou não foi comunicada da maneira como teria que ser comunicada, né? Mas hoje toda a indústria que opera na Amazônia, que tem uma política de compra responsável, já tem uma rastreabilidade do seu fornecedor direto, e empresas como a JBS, que eu estou aqui representando, tem uma política de compra e sistemas que monitoram fornecedores, né? No caso da JBS, a gente tem mais de 70 mil fazendas potenciais fornecedoras que são monitoradas diariamente com base em uma política de compra, em critérios socioambientais, e hoje a gente consegue garantir para o consumidor que esse produto que você está consumindo, que você está comprando, ela não provém de área que tenha relação com o desmatamento, trabalho escravo, embargos ambientais. Só que o desafio da pecuária no Brasil, acho que talvez em global, né, é a questão da rastreabilidade, né? Porque o animal, diferente de outras culturas, por exemplo, grãos, né, que você planta e colhe, você identifica a fazenda, né, onde esse grão foi plantado. Tem uma complexidade também da cadeia de grãos também, que é um capítulo à parte, né, mas o gado, ele é um animal que se movimenta, né? E talvez a gente não pare para pensar que a picanha que a gente está comprando veio de um animal e você faz um vínculo a uma propriedade de pecuária. Porém, esse animal abatido com 30 meses de idade,
ao longo da sua vida ele pode ter percorrido diferentes fazendas, né? E hoje o controle que existe, muito bem feito pela indústria brasileira, é vinculado a essa última fase do animal, a essa fazenda de engorda. Esse detalhe para nós ele é muito simples, mas é legal a gente dar essa ênfase, perdão te interromper, mas muita gente, né, que não acompanha a agropecuária não sabe que um boi nasce num lugar, engorda em outro e tem uma fase final de vida em outro lugar. Esse ciclo de produção que eu acho que esclarece a questão, né? Acho que o Cavati colocou bem, assim, o produto agro, como soja, ele é produzido numa propriedade, tem a sua fase de germinação, colheita, é colhido, gerado por um silo e a partir dali ele segue a vida dele como produto. O animal não, ele nasce, ele tem um tempo de maturação em cima da sua propriedade de criação, depois ele pode ser comercializado para propriedades de recria, de engorda, até chegar numa terminação. Existe uma média hoje, mais ou menos, entre 3 a 4 movimentações o animal passa durante a vida dele. E o controle de onde ele teve, do território onde ele foi produzido, que é o principal desafio, né? Então, por isso que se atrela muito a questão de a gente ter a identificação individual desse animal, para ter a rastreabilidade individual dele, para saber onde ele esteve no tempo e, a partir disso, fazer o monitoramento dessa área de produção a partir do tempo até o momento do abate. E aí dando, assim, o compliance, como o próprio Cavati comentou. Certo, e a gente entende, né, a situação do Cavati, da JBS, que o Cavati explicou, que uma empresa, né, logicamente, que já está bem estruturada, porque ela exporta demais, né, ela está conseguindo comprovar isso, né, e ter com que seus fornecedores também comprovem a companhia, certo? Mas acredito até que você tem uma dificuldade quando procuram por mais fornecedores, né, Cavati? Exato. Porque essa pessoa tem que se adequar. Sim. Quando a indústria, né, brasileira adquire o animal, você está adquirindo o animal de uma propriedade de um produtor. Hoje o animal ele não vem com histórico, né? Esse animal nasceu na fazenda A, percorreu pela fazenda B e finalmente chegou na fazenda C, que comercializa diretamente com a indústria. Hoje esse controle da última etapa da vida do animal é muito bem, vamos falar assim, bem sucedida, tanto em questões de rastreabilidade quanto compliance socioambiental, né? Através do cadastro ambiental rural dessa propriedade, do CAR, eu consigo ter um mapa e os limites dessa propriedade e fazer uma verificação se essa propriedade está relacionada com desmatamento ou outros critérios, né? E a indústria brasileira estabelece critérios que, se uma fazenda não atende esses critérios socioambientais, ela vai estar bloqueada comercialmente e não vai poder comercializar esses animais, ou seja, você consegue garantir a origem dos animais e uma produção de carne bovina não associada a questões de legalidade, né, como tem se ventilado ultimamente, né? Pois é, e aí a gente tem dificuldade para que esses pecuaristas, geralmente menores, né, eles se adequem a Écio. Porque mesmo o CAR, que é um documento que já deveria estar difundido, ele não tem uma adesão grande no Brasil. Eu até diria que, paralelo a essa questão de adesão do CAR, é a análise do CAR. O CAR é um documento que precisa ser analisado, precisa ter uma comprovação daquela informação que foi passada num ato declaratório do produtor. E hoje a gente tem uma carência em termos de governo para a velocidade dessa análise do CAR. Hoje a média, mais ou menos, nacional, em cerca de nem 10% dos CARs protocolados, vamos dizer assim, tem a sua análise realizada para estabelecer, olha, tu tem um cadastro ambiental rural válido, né? Então, essa é uma das dificuldades no processo. Como tu colocou, por exemplo, o pequeno produtor, e como ele está muito longe dessa última milha, vamos dizer assim, que é a indústria, ele acaba ficando de fora do processo. Porque a última milha, vamos dizer assim, que é o animal que o terminador vende para o frigorífico, recebe uma premiação pelo seu cadastro de rastreabilidade, pelo seu compliance ambiental. Só que esse produtor de origem lá, que teve o animal nascido na sua propriedade, permaneceu lá por 10, 12 meses, vamos dizer assim, ele quase sempre ele está longe disso, ele está longe desse prêmio, ele está longe dessa venda para o frigorífico. E o grande desafio é trazer esse cara para perto.
entendeu? Mostrar para ele que ele fazendo a identificação no nascimento, na primeira movimentação, como é uma das propostas da política pública que a gente está desenvolvendo na mesa brasileira, ele vai ter um benefício na hora do seu animal abatido, independente de ele não estar mais com ele, né? Então, gera um processo, vamos dizer assim, onde toda a cadeia vai ter que trabalhar junto para resolver o problema da rastreabilidade específica. Antes, um parêntese entre nós aqui, para você que não sabe o que é o CAR, é o Cadastro Ambiental Rural, que comprova que a área desmatada naquela fazenda está de acordo com a lei. Por exemplo, na Amazônia só se pode desmatar 20% da propriedade. Mata Atlântica, ao contrário, 80%. A gente sabe que mais ou menos 1/3 do gado criado no Brasil está na Amazônia, que é essa área bastante criticada no exterior, né? E bastante aí, visada, eu acho até, não é nem questão de criticada, né? Eles têm um olhar sobre a Amazônia muito particular, assim, específico, que é uma área total de preservação, que não dá para se explorar a Amazônia. Que seja, não se pode trabalhar, né, em meio à floresta, né? E a gente está tentando mostrar que dá, né? Com a bioeconomia. É possível, é possível. Né? E aí, esse produtor que está lá também, geralmente ele é um pequeno pecuarista, às vezes realmente de uma terra que foi originada em grilagem, e existem até, eu diria que algumas associações que os criticam, né, com força, como criminosos mesmo. Mas até por conta do que você estava falando, estou puxando esse assunto, Aécio, de que a gente está trabalhando para, em vez de marginalizar, incluir esses trabalhadores? Sim. Acho só uma correção, Pablo. O CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, ele não necessariamente vai estar associado a uma autorização de desmatamento, né? Ele é um programa do governo federal, né, para fazer um mapeamento e identificação das propriedades. Então, o CAR, ele é autodeclarado pelo produtor, que estabelece os limites da propriedade e onde vai estar definido dentro da propriedade qual que é a área de preservação permanente, que são os cursos da água, onde está a área de reserva legal, que é a área de proteção de florestas, vegetações nativas da propriedade, e onde é a área, de fato, produtiva da propriedade. Então, o CAR traz esse diagnóstico e traz um mapa digital da propriedade. Através desse mapa que as indústrias e todos os setores interessados fazem a sua verificação de conformidade socioambiental das fazendas de produção, no caso nosso da pecuária, né? E aí eu acho que um ponto importante, que a gente citou no início, muitas empresas têm políticas de compra, né? E eu acho que falando um pouco também de mercado exportador, comprador, na verdade, né? Foi muito comum do setor você ter políticas de exclusão, de bloqueios, que você marginalizam produtores e produtos, né? No caso da JBS, a gente vem desde 2001 trabalhando com um movimento de reinclusão e gerando impactos positivos na cadeia produtiva. A gente continua monitorando fornecedores diretos. Naturalmente, quando você aplica uma avaliação em fornecedores, vão ter aqueles que atendem sua política, vão estar em conformidade, estão aptos a comercializar seus animais, e outros produtores, outras propriedades que não vão atender os critérios que você está avaliando, e esse produtor vai estar bloqueado, né? Então, para trabalhar especificamente com a cadeia e trazer esse movimento de inclusão, a gente criou um programa chamado Escritórios Verdes, né? Que basicamente a gente presta assistência técnica gratuita a produtores que estejam bloqueados, e aí é um programa que a gente fala pré-competitivo, né? Porque a gente está ajudando produtores associados à pecuária, independente se vai comercializar animais com a JBS ou com qualquer outra empresa. O Escritório Verde, ele nasce para apoiar gratuitamente esse produtor em orientações em relação ao CAR, em relação a regularizações de passivos ambientais, e a gente tem conseguido apoiar e trazer muitos produtores que antes estavam bloqueados, né, com sua produção comprometida, para um momento e para um novo cenário que essas propriedades, esses produtores estão regularizados ambientalmente, né? Isso é muito positivo porque traz segurança jurídica para o produtor, para a produção, né? E a gente consegue reverter um pouco desse discurso de a pecuária está associado a pontos negativos, né? Também tem muitos casos de sucesso em que produtores conseguem comprovar que eles, na verdade, eles
atendem ao Código Florestal, né, a nossa legislação ambiental, e muitos desses produtores têm excedentes florestais, ou seja, ele tem a área de reserva legal dele, além disso ele tem mais área protegida, né, e ele tem a área produtiva que ele tem conseguido trabalhar com manejo de pastagem, técnicas que conseguem ter, dentro de uma menor área, uma maior produção. Isso é sustentabilidade, né? Sim, isso é muito legal de se ver, inclusive, né? Agora, as integrações de lavoura, pecuária, floresta, né? Vocês também acreditam que na mesa brasileira estejam também trabalhando até para ter mais associados de pecuaristas sustentáveis? Na verdade, o grande trabalho que a gente está desenvolvendo dentro da mesa brasileira esse ano, no grupo de trabalho da rastreabilidade, é estabelecer um conjunto de regras e políticas públicas para apresentar, seja para o governo, a gente está tendo uma intenção de apresentar isso para o Ministério e para a cadeia da carne como um todo, para colocar esse plano de rastreabilidade de pé. O que eu digo que é colocar de pé? Estabelecer regras, como o Covatti falou, de reinserção do produtor, que hoje não consegue ter esse compliance definido. Estabelecer regras claras, que não seja uma punição específica. Estabelecer critérios de risco em cima das áreas onde tem maior e menor risco, porque a gente está num país continental, né? Então não dá para a gente aplicar a mesma regra no bioma amazônico, no bioma pampa ou do bioma cerrado. A gente vai ter que fazer uma adaptação para essa regra de rastreabilidade específica, até para pegar a característica de produção daquele produtor e conseguir colocar ele dentro de um trilho de rastreabilidade que a gente consiga fazer esse acompanhamento do animal até do nascimento até o momento do abate, que é o pretendido hoje. Né? E uma grande questão, eu acho que todo o sistema de rastreabilidade que você está falando no Brasil hoje, e que é a base da política pública que a gente trabalha na mesa brasileira, é pegar aquela fração muito pequena dos produtores que realmente são irregulares e mostrar que, olha, vocês são irregulares, estão fora. E 98% que estão regulares, mas hoje não conseguem, sim, ter esse caráter regular exposto ou ter esse caráter regular publicado ou público para todo mundo, dizer, não, esse pessoal aqui está certo, produz bem, produz um boi sustentável e dá para oferecer a carne para qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente tem uma característica nisso que a gente está passando agora, com essa exigência da União Europeia, que a gente está chamando de Green Deal, que nem o desmatamento legal eles aceitam. Nenhum tipo de desmatamento. Então, a gente tem uma característica do desmatamento legal. A gente tem um processo onde a queimada é a melhor forma de tu refazer uma pastagem, de refazer um plantio. Existe isso. Só que a gente precisa criar regras para mostrar que isso é feito bem feito, entendeu? E que quem não faz isso de forma correta, ou quem realmente desmata, grilha a terra e está fazendo uma produção que não atende essa demanda socioambiental que a gente está passando agora, realmente esse cara está fora, entendeu? Sabe? Para como a gente diz, separar o joio do trigo, né? Vamos tirar então não está todo mundo no mesmo saco, vamos dizer assim. A gente vai separar as pessoas, eu acho que a forma de fazer isso é um controle expressivo, o produtor está querendo isso também para se destacar, e é o controle da rastreabilidade realizada desde a origem do animal e ter um compliance ambiental que é vamos dizer assim, vai dar a garantia que aquele animal, aquela carne foi produzida sem agredir o meio ambiente ao longo da sua vida. Até pode parecer que perguntei para vocês que são de uma associação e de uma empresa sobre o que estão fazendo para que a gente evolua, mas a gente sabe que não depende só de vocês, né? Vocês acreditam que esse aparato, inclusive, dos nossos governos mesmo, também estão ajudando nisso? Eu entendo, assim, Pablo, que se não houver um movimento da cadeia como um todo, não vai dar certo. Sim. Certo? Então, existe o papel que tem que ser realizado pelo governo, ou seja, tem uma ação pública do governo para ser feito, que seja determinação de normas ou da fonte de informação específica sobre o compliance ambiental, que é hoje o que a gente está trabalhando muito na política pública sendo desenvolvida na mesa brasileira. Mas também tem a parte onde o produtor vai ter que fazer o seu tema de casa, a indústria vai ter que fazer o seu tema de casa, entendeu? Por exemplo, se tu pegar o JBS como um exemplo, entendeu? É uma das maiores empresas, se não a maior empresa de proteína animal do mundo. Ele está trabalhando em cima disso há mais de 5 anos no processo,
né? E com recurso, fazendo todo o processo para conseguir cumprir essa obrigação de ter a legalidade no processo do abate. E quando a gente fala legalidade, a gente fala uma legalidade em cima de um processo socioambiental, para entregar um produto realmente que não agrediu o meio ambiente na hora do abate, né? E o que deu para notar nesse trabalho feito é que tem muita coisa para fazer ainda, entendeu? A gente acabou de ver o Covat dizendo, não, temos 70 mil produtores mapeados com a sua atividade. A gente tem um caráter básico de 2,5 milhões de produtores rurais no Brasil que produzem pecuária. Então a gente tem um caminho gigante para percorrer ainda. Então a ideia de uma política nacional é impossível a gente fazer só com a iniciativa privada. A gente, por esse volume, por ser um país continental e por ter mais boi do que gente no Brasil hoje, a gente precisa de uma política de Estado que dê as bases para a iniciativa privada conseguir realizar o seu trabalho de ter esse produto com compliance ambiental pronto na hora do abate. Vamos ouvir do Cavati, então, né, dessa dificuldade? Sim. A JBS, né, ela vem desenvolvendo programas, como eu citei, os Escritórios Verdes, né, que apoia produtores na regulação ambiental. A gente desenvolveu também em 2021 a plataforma Pecuária Transparente, que dentro de uma plataforma online pública, a gente tem convidado produtores a se cadastrarem e utilizar a plataforma para passar a ter visibilidade da conformidade ambiental dos seus parceiros, que são os fornecedores dos fornecedores, né? Porém, a gente tem conseguido, com bastante sucesso, fazer o engajamento e adesão desses produtores, mas a gente entende que, de fato, é um desafio do setor, um desafio do país, né? Então, a gente tem trabalhado em parceria com a Mesa Brasileira para desenvolver políticas nacionais, né, que possibilitem de avançar em grande escala, né, para não ser nichos, né? Acho que o que a gente tem buscado aqui, né, acho que são soluções de fato de setor, né, e Sim. o governo será grande parceiro e grande responsável por parte desse avanço, né? Imaginei mesmo que estavam associados à mesa, mas Sim. não sabia até aqui. Tudo bem, legal. Conta mais pra gente, Aécio. Eu e o Cavati, a gente já teve várias discussões, não foi só essa aqui. Vocês estão bem alinhados, estou vendo Sim. que estão alinhados aqui, né? Mas o que a Europa espera da gente num documento que mostre rastreabilidade? Primeiro, acho que é importante destacar que a Europa não espera da gente, ela espera de qualquer país que exporte para a Europa. Então, vamos dizer assim, a gente tem um problema com boi, a Indonésia tem um problema com óleo de palma, entendeu? E tá todo mundo no mesmo barco. O que a Europa fez com isso? Olha, eu não quero mais que ninguém desmate. Vou criar uma regra específica para isso. Resumindo, entendeu? Vou criar uma regra específica para isso. Então, agora, para vender para a gente, tem que provar que a gente não tem desmatamento na produção desse produto, na origem da produção ou no decorrer da produção dessa matéria-prima que está chegando aqui. Então, a Europa espera que a gente faça o nosso dever de casa. Mas entendeu? essa a gente sabia. Vamos ver, então, com o Cavati, nesse documento, o que eles querem? Basicamente, é o desafio que a gente tem se debruçado nas discussões na Mesa Brasileira e em vários fóruns dedicados à sustentabilidade, principalmente de pecuária, é você fazer o vínculo, né, da rastreabilidade que existe hoje, que é sanitária, ou seja, você tem um controle de movimentação de animais entre propriedades e fazer um vínculo dessa rastreabilidade para a questão socioambiental, né? Acho que quando a gente fala de política pública é muito disso também, né? Como que a gente consegue fazer uma harmonização de bases de dados públicos, como o CAR, que a gente falou, né, Cadastro Ambiental Rural, que vincula a uma propriedade, a GTA, que é a Guia de Transição Animal. Essa sopa de letrinha aqui vai ser bastante comum nessa discussão. Então, a gente tem o GTA, que faz o controle de movimentações de animais, e o GTA tem um foco muito claro que é a questão sanitária, e a gente tem o Cadastro Ambiental Rural, que tem informações da propriedade. Então, acho que o grande desafio nosso aqui, quando a gente fala de rastreabilidade, e acho que para atender as demandas, acho que geral de mercados, né, seja nacional, seja internacional, a gente conseguir fazer esse vínculo de documentos oficiais, né, que hoje a gente não tem tanta visibilidade assim, depende de alguns estados que a gente consegue ter visibilidade das informações para traduzir essas informações, esses códigos, essas letrinhas em um documento, um certificado que comprove esse animal ou esse produto, nessa parte do animal que está sendo comercializado, ela tem uma origem do fornecedor direto,
em compliance socioambiental, e do fornecedor também com o mesmo tipo de compliance. Vocês falaram bastante sobre compliance ambiental. Quem faz o compliance ambiental, Écio? Hoje existem empresas terceiras que fazem esse compliance ambiental, hoje a própria indústria frigorífica consegue fazer isso, porque é um processo que é captado em bases de dados públicas, né? Então, por exemplo, tu pega o dado básico do CAR, que vem lá o shape da propriedade, que é o perímetro, né? Então, em cima dessa área de propriedade, tu vai em informações como no INPE, no Ministério do Trabalho e Emprego, mas no INPE especificamente, tu vai fazer uma análise e ver se aquela área de terra teve desmatamento de 2020 para cá. Se não teve, aquele território está com o compliance ambiental correto nesse quesito. Daí tem outras informações específicas, como trabalho escravo, áreas indígenas e outros processos que são monitorados em cima disso, né? Mas a ideia, como o Cavati colocou bem, esse produto, quando chegar lá no porto para ser adquirido pelo país importador, ele vai ter que ter um certificado, um documento que comprove que aquela matéria-prima foi produzida livre de desmatamento. Como que a gente vai entregar esse produto, qual é o processo que a gente vai fazer, a gente ainda está caminhando para chegar numa solução específica, né? Mas a ideia é que chegue lá, chegou 5 toneladas de filé na Itália, vamos dizer assim. Quando chegar essas 5 toneladas de filé, tu sabe que 5 toneladas de filé vem oriundo de tantos animais, esses animais vieram de tais regiões, e todos eles tiveram uma produção com compliance ambiental correto. Perfeito. Fechou, entrou 5 toneladas de filé, entendeu? A ideia de se fazer isso, até a própria União Europeia está estudando como vai fazer essa due diligence em cima do produto, né? A regra é nova para nós e também a regra é nova para eles. Então, esse processo de troca de informação ainda vai ser muito trabalhado no decorrer desse período que a gente tem até começar essa obrigação para chegar lá com um pacote de dados. Mas uma coisa que a gente fala há muito tempo no processo de rastreabilidade já, desde o início do processo no Brasil, que foi lá em meados de 2000, 2001, né, quando começou o processo para a União Europeia específico, o Sistema Brasileiro de Identificação, que foi o SISBOV, a ideia é, vamos agregar informação ao produto que a gente produz. A forma de agregar informação é a gente ter um banco de dados que seja relacionado àquele produto. Então, a gente vai ter que caminhar por um processo muito parecido com isso. Quando chegar lá, vai chegar esse container com os filés, vai ter que vir desses filés, de onde é que vieram esses filés, vamos dizer assim, que é esse pedaço de carne que veio do boi 076000001, que foi produzido na cidade de Dourados. De Dourados foi para a cidade de São José dos Quatro Marcos. São José dos Quatro Marcos foi para Cuiabá no abate e chegou aqui na minha porta, entendeu? Então, esse trabalho de ter essa rastreabilidade, conseguir fazer esse traceback, que é a volta da informação, né, até a origem, que a gente está construindo para entregar isso de uma forma muito clara para o comprador e para todos os mercados a partir do ano que vem. Legal, Écio. Eu acho que, inclusive, a gente voltou lá ao começo, quando eu disse que a pecuária tem um desafio que parece mais latente, né? Mas, na realidade, hoje em dia, na sustentabilidade em geral, tem se falado muito sobre isso, dados. Com dados que a gente consegue, com mais simplicidade, demonstrar para um investidor também, né? Sim. De que estamos nesse caminho. É isso que vocês trabalham também, Cavati? Exatamente. Acho que quando a gente fala de conformidade socioambiental, no caso da JBS, grande parte das indústrias brasileiras que já aplicam essa verificação da sua cadeia de fornecedores, a gente tem hoje um protocolo setorial chamado Boi na Linha. O Boi na Linha, ele foi desenvolvido com a Imaflora, que é a sociedade civil, acompanhado e chancelado esse processo pelo Ministério Público Federal, onde a JBS e outras indústrias brasileiras foram parceiras e co-desenvolvedoras na elaboração desse documento, que esse protocolo Boi na Linha, basicamente, ele define de maneira bem clara quais são os critérios socioambientais que vão ser avaliados, como desmatamento, embargos ambientais, trabalho escravo, as propriedades de pecuária não podem estar associadas a uma invasão de uma área protegida, como uma terra indígena, unidade de conservação ou território quilombola, né? E a partir da aplicação desse protocolo, e que traz também de maneira muito clara qual que é o parâmetro de análise para definir o que é uma fazenda que está em conformidade ou não conformidade, que a gente vai aplicando.
todo esse conjunto de informações, critérios, bases de dados, né? No caso da JBS, ela tem um sistema que faz esse monitoramento socioambiental dos fornecedores, né? São 73 mil fazendas potenciais fornecedoras, né? Que são verificadas diariamente. 73 mil fazendas que correspondem a uma área de 61 milhões de hectares, verificados diariamente no nosso sistema. E todo esse conjunto de dados ele passa por auditoria, né, para atender tanto um cliente, um consumidor e, no caso, investidores, né, através desses processos bastante robustos, né, que hoje a indústria brasileira tem, a gente consegue dar essa garantia para o produtor, para o consumidor, que essa primeira fase do fornecedor direto já é bem sucedida no Brasil. Acho que a gente tem desafios, né? Acho que é sabido como que a gente avança para o fornecedor indireto, mas a gente tem que valorizar também o que a gente já conseguiu avançar em relação à pecuária brasileira e sustentabilidade, porque acho que tem muitos desafios, mas também somos parte da solução global, né, para abastecer uma demanda de população crescente, garantir segurança alimentar para o mundo. Acho que o Brasil pode ser considerado um exemplo de produção de alimento sustentável, com os desafios que a gente tem trabalhado fortemente aí em parceria com outras empresas, com sociedade civil, junto a associações, né, como a Mesa Brasileira, e o governo também tem participado desse processo. Acho que esse conjunto de atores se debruçando, né, nesse desafio, que a gente vai conseguir, de fato, atender essas demandas mais latentes que têm surgido como rastreabilidade, né? Sobre isso mesmo, a demanda, né, que a gente tem pelo alimento, Cavati, a gente está aí com uma pressão vindo de um lado e tecnologia sendo criada, né, por vocês também, de outro. E a gente tem essa necessidade do alimento. A gente, por acaso, está em falta? Tem falta já de matéria-prima, diríamos, para que a gente consiga ter essa produção sustentável, comprovada e entregar? Eu acho que falta... Ou já está faltando e tal? Não, assim, quando a gente fala de tecnologia e rastreabilidade, hoje a gente tem inúmeras iniciativas, né, ainda que iniciais, que vão ajudar a gente a superar esse desafio, né? Tem o brinco, tem o chip no animal, esse brinco vinculado a um satélite para você conseguir identificar por onde esse animal está caminhando, né? Mas ainda são iniciativas iniciais, né? O que a gente tem buscado na JBS é soluções que a gente consiga escalar, né? Gerar escala, que a gente acredita que somente com escala a gente vai de fato conseguir atender as demandas do consumidor, de mercado, dos consumidores, enfim. Mas acho que tecnologia hoje tem tido as opções, porém a gente esbarra um pouco do que a gente falou antes, né? Como eu consigo juntar a informação A, que é GTA, com a informação B, que é o CAR, e a partir daí fazer... E daí ter uma informação C, que é a análise em cima do território do CAR. E assim por favor, também, Aécio, de ti essa opinião, né? A gente tem aí uma demanda pelo nosso produto, a gente tem um fator complicador. A gente pode começar a ter menos produção desse produto por conta desse fator complicador, ou estou preocupado demais? Não, está preocupado e a gente tem esse problema, né? Para tu entender hoje, eles querem uma rastreabilidade desde a origem com compliance ambiental. Hoje o Brasil tem um processo que é uma cota chamada cota Hilton, que são os animais que são criados a pasto e têm o seu controle desde o nascimento, né? Que cumpririam esse compliance específico de ter o controle desde a origem para a União Europeia. A gente não consegue cumprir essa cota de venda. Ou seja, a gente tem uma cota X e a gente não chega nessa tonelagem de cota para vender para a União Europeia em cima desse benefício que é a cota Hilton. Se a gente não fizer nada, a exportação para a União Europeia vai se reduzir a essa cota minúscula de Hilton que a gente atende hoje, né? Então a gente tem que... por isso que está todo mundo, vamos dizer assim, próprio MAP, iniciativa privada, terceiro setor, está todo mundo envolvido em resolver esse problema. Porque se ele se estende, eu vou dizer assim, no primeiro impacto ele pode parecer até pequeno para alguns produtores que não estão envolvidos no processo. Mas no médio prazo ele era um problema, porque é uma demanda de uma carne que tem um alto valor agregado que é enviada para a União Europeia, e a União Europeia é um parâmetro de exportação para o país.
Então a gente já tem sinalização de outros mercados pensando em fazer o mesmo processo de exigência de compliance ambiental. Então a gente sabe que é um risco que a gente está passando nesse processo. Vamos trabalhar juntos para isso então, meu Brasil. Obrigado, Cavati, pela tua disposição, pelo teu conhecimento. Eu que agradeço. Aécio também, obrigado, viu, pela disposição. Não, aí eu em que casa. agradeço. Pablo, um prazer falar com vocês, fico à disposição. E Cavati, novamente um prazer falar contigo. Prazer. A gente vai ter que marcar para se encontrar presencialmente, né, Cavati? Chega desses encontros virtuais. Com certeza, com certeza. Vamos ficar mais alinhados ainda, mas é bom, que assim a gente faz evoluir esse mercado, né? Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês também, obrigado você por confiar na gente, né, sobre esse conteúdo, pela sua companhia aqui. Se você não quiser perder nada do Foco ESG, lá no nosso YouTube, do SBT News, clique no sininho. Também siga a gente nas redes sociais. É só procurar pelo SBT News. A gente se vê aqui no SBT.